Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com a deputada federal Rosana Vale, do PL, e o deputado Mário Heringer, líder do PDT na Câmara. O Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou vistos de funcionários do governo brasileiro, de ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde e de familiares. De acordo com uma nota assinada pelo secretário Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir o que chamou de cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra de Cuba ao Mais Médicos. O programa foi lançado durante o governo de Dilma Rousseff, com o objetivo de levar médicos para áreas com oferta escassa de profissionais. Entre os brasileiros citados estão Moza Júlio Tabosa Salles, atual secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, coordenador-geral para a COP30. O Mais Médicos resultou na vinda de profissionais cubanos para o Brasil e gerou recursos ao país. A publicação cita supostas denúncias de exploração de trabalho forçado no programa. Vamos ao debate. Deputada, o cancelamento do visto de servidores é uma vitória bolsonarista? Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro Magalhães. Também cumprimento o deputado Mário. E eu quero começar dizendo, agradeço o convite da CNN, mas quero começar dizendo que não é uma vitória bolsonarista. A gente precisa falar realmente o que aconteceu. Foi uma investigação do governo dos Estados Unidos, do presidente americano, que identificou, através de denúncias e dessas investigações, que foi um esquema utilizado para burlar as sanções a Cuba. Ou seja, utilizavam mais médicos, esses médicos eles vinham para o Brasil, muitas vezes eles tinham o passaporte apreendido, eles denunciaram, inclusive, isso. Na época, eu lembro, foi um programa que começou em 2013, eu não era deputada, eu era jornalista, e cheguei a fazer várias entrevistas, inclusive, com esses médicos denunciando que eles ficavam presos, às vezes não conseguiam nem rever a família, não tinham passaporte, ficavam com uma parte só do dinheiro. Então, é uma declaração clara, uma investigação que foi feita e que mostrou que, inclusive, viola os direitos humanos, onde se viu médicos que estavam aqui exercendo a medicina e que não tinham o pagamento total, que esse dinheiro, uma grande parte dele ia para Cuba. Ou seja, é uma forma de burlar realmente. Então, tudo isso está vindo à tona agora. Essa investigação que está sendo feita pelos Estados Unidos, referente a esse programa, eu lembro também que quando o governo Bolsonaro assumiu, reestruturou esse programa, teve mudança de nome, inclusive, Médicos pelo Brasil, foi feita toda uma reestruturação para acabar com o que vinha acontecendo. Então, denúncias eram feitas, os médicos reclamavam, eles não ficavam com o valor do dinheiro, do trabalho deles, as famílias também muitas vezes vinham junto e passavam necessidades, e está claro que havia uma violação dos direitos humanos. Alguns, inclusive, falaram que estavam fazendo trabalho escravo aqui, nada a ver com o Brasil, porque o dinheiro, uma parte dele ia para Cuba, para financiar justamente a ditadura de Cuba. Então, foi uma decisão que foi tomada pelo governo americano referente a investigações que foram feitas. Deputado, o cancelamento do visto de servidores é uma vitória bolsonarista? Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, Leandro, e com a nossa querida deputada Rosana, primeira vez aqui com ela, primeira vez na televisão, e infelizmente divergindo, porque esse programa é um debate. Eu, sinceramente, não vi de outra maneira. É uma vitória bolsonarista, sim, é fruto de uma ação deletéria do nosso companheiro, até tenho uma excelente relação pessoal com ele, do deputado Eduardo Bolsonaro, que, estando sem compreender o que é uma democracia, está atacando a democracia do seu próprio país, fazendo, na minha visão, uma conspiração contra o nosso país. Isso é crime de lesa pátria, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas chegando ao ponto que nos interessa, que é a questão da punição às pessoas que estiveram envolvidas no programa Mais Médicos, na ocasião, eu entendo que eu não gostei dos Mais Médicos quando ele aconteceu. Primeiro que médicos que vieram para cá
não eram habilitados no Brasil para exercer medicina. Isso é um contrassenso. Isso não podia ter acontecido e me levantei contra isso. Eu não vou mudar minhas posições porque é direita ou esquerda, porque eu não sou nenhum dos dois. Eu, na verdade, sou um profissional médico e que entendo que o que for melhor para o Brasil, melhor para as pessoas, eu vou defender. E naquela ocasião, não sabendo se os médicos eram realmente médicos ou se tinham formação adequada, eu não achava que devesse ser trazido. Outra coisa, e não foi descoberto agora, todo mundo sabe, e todo mundo sabia desde então, que eram médicos, que eu não sei se eram, porque eu continuo dizendo que eu não sei, que eram médicos que, chegando ao Brasil, foram muito bem tratados, tiveram um tratamento que não foi tratamento dado a escravo pelo Brasil. O Brasil não fez isso, pelo contrário. Eles saíram daqui, quando saíram amados e com certeza, prestaram grande serviço a quem não tinha acesso nenhum à medicina. Eu sei disso, e isso é prova. Ninguém pode negar que eles fizeram um trabalho que nós brasileiros não fazíamos. E não era também culpa dos médicos brasileiros também não. Que atribuir aos médicos brasileiros a falta de médico no interior também não era verdade. Então vamos estabelecer isso como critério. Foi uma vitória bolsonarista? Sim, foi sim. Prestaram um serviço bom ao Brasil? Prestaram. Usar a Organização Pan-Americana de Saúde para fazer recebimento? Não tenho provas, mas já dizia-se isso desde então. Agora, o governo Trump buscar desenterrar um processo desse, que foi no governo de outra presidente, não foi do governo do presidente Lula, para nesse momento, fazer retaliação contra o Brasil, isso é, sim, uma vitória bolsonarista, desenterrando situações que não são mais pertinentes e que eu, inclusive, refutei na época, que não são mais pertinentes, para fazer e obter um objetivo, que é um objetivo de ingerência da soberania nacional. Lá nos Estados Unidos, o Trump acha que a gente pode, aqui no Brasil, pegar o presidente da República e mandar ele mandar no Supremo Tribunal Federal. Não é assim que funciona. Não é assim. O Trump é um cara muito inteligente, não tenho dúvida. Quem achar que o Trump é burro, é mais burro ainda, porque o Trump é muito inteligente. E ele não está sendo usado. Ele está usando o nosso companheiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que se acha um vitorioso, ele está sendo usado para outros fins que não a democracia. Os Estados Unidos não são um país que preocupa com a democracia. Os Estados Unidos se preocupa com grana, com dinheiro, com faz-me rir, que é assim que é e sempre foi. É um país belicoso e que, quando precisa de uma coisa, ele não compra, ele não pede, ele toma. E é isso que está acontecendo no Brasil, e nós precisamos discutir isso sobre a ótica, desculpe a demora um pouquinho, Leandro, sobre a ótica do nacionalismo e da soberania nacional. Deputada Rosana, os Estados Unidos têm ou não motivos para impor sanções ao Brasil? Tem motivos, sim. E é engraçado que a esquerda, quando faz, é permitido, tudo é permitido. A gente viu no impeachment da Dilma, na prisão de Lula, eu vi parlamentares recorrendo a organismos internacionais. Se eu não me engano, a própria senadora na época, que era a senadora Gleisi, foi ao mundo árabe, denunciou o que ela entendia como prisão, né, que era irregular, enfim, que era ataque à democracia, e fez isso diversas vezes. E nesse momento, naquele momento, tudo era permitido. Inclusive, a própria PGR, depois avaliando, né, o que esses parlamentares fizeram da esquerda, acabou arquivando, porque tem aqui anotado, olha, legítimo direito à liberdade de expressão e de pensamento determina o arquivamento dessas denúncias aí na época, porque não foi ataque naquela época à soberania. E hoje, quando a gente vê Eduardo Bolsonaro tendo uma atitude legítima, que é denunciando os abusos, as interferências que estão ocorrendo no nosso país, a perseguição a políticos, a perseguição a empresas americanas, abuso de autoridade, a violação, sim, dos direitos humanos, porque o que a gente está discutindo aqui não é só o tarifaço do Trump, que foi anunciado pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. O que está em jogo aqui é o resultado direto de uma política externa contaminada pela ideologia, de uma gestão econômica que está priorizando narrativas
em vez de resultados concretos. O presidente Lula, ele assumiu o comando do país prometendo unificar os brasileiros, valorizar a diplomacia, mas infelizmente o que nós vimos foi uma aproximação com regimes autoritários, discursos inflamados contra parceiros comerciais históricos, né? Um dos maiores parceiros individuais do Brasil é os Estados Unidos, e que acabou tendo essa medida punitiva diretamente nas nossas exportações. Mas isso não veio do nada. Essa medida vem da insegurança jurídica, de ataques a setores produtivos, da falta de acordos comerciais eficazes, de um ambiente de negócios que está afastando os investimentos. Essa ausência de negociação do presidente com os Estados Unidos é desastrosa, porque ele persegue políticos, ele persegue empresas americanas. Isso não é coincidência. Países da América Latina conseguiram manter assim, esse acesso a essas negociações, enquanto o Brasil está retrocedendo. É um governo que agora está correndo para anunciar esse pacote aí de 30 bilhões para socorrer os empresários, mas a gente tem que ser claro, né? Não é um plano de contingência, isso é um improviso, porque esse dinheiro vai sair de onde? Ele vai sair dos cofres públicos falidos, né, do Brasil. É dinheiro da gente, é dinheiro do contribuinte, né, para tapar um buraco que foi criado pela incompetência diplomática do governo Lula. E o pior de tudo é que não resolve o problema. O empresário brasileiro, na verdade, ele quer competitividade, quer infraestrutura, quer escoar a produção, quer menos burocracia, quer uma reforma tributária que seja de verdade, né, quer segurança jurídica, quer planejar os investimentos, abertura de mercados. E a gente não está vendo nada disso, né, do governo Lula. O governo do PT só está oferecendo discursos, né, desastrosos contra o agronegócio, incide aí em aumento de impostos, faz alianças ideológicas, não traz nada de produtivo, e o impacto político disso é lamentável. O brasileiro está sentindo no bolso, né, com toda a propaganda do mundo, o PT não vai conseguir maquiar isso. Café caro, R$70 o quilo, picanha a gente nem se fala, e é exatamente como o governador Tarcísio de Freitas acabou de dizer, né? Eu concordo plenamente com ele. Ninguém aguenta mais o PT, ninguém aguenta mais o Lula, e isso não vai ter investimento, né, e propaganda que vai conseguir tirar isso. O brasileiro está sentindo isso. Deputado Mário, os Estados Unidos têm ou não motivos para impor sanções ao Brasil? Os Estados Unidos, quando querem alguma coisa, eles não precisam de motivo. Eles mentem para o próprio país, eles mentem entre eles levam os seus cidadãos para as guerras, para tomar petróleo, para defender as empresas nacionais, eles matam seus próprios jovens nessas guerras que eles promovem exatamente por dinheiro. Os Estados Unidos é um país que acostumou-se com o imperialismo e acha que todo mundo deve se comportar como seu lacaio. Isso não é admissível, e um país que tiver um pouco de hombridade não faz isso, não abaixa a cabeça e não cede a esse tipo de pressão. É muito interessante a gente observar, num momento desse, e aceitar como o país seja um país que não respeita os direitos humanos. Esse presidente dos Estados Unidos está agora fazendo uma intervenção na cidade de Washington para tirar mendigos de rua, chamando a Força Nacional, porque pobre não pode ficar sujando a rua. Esse cara não tem humanidade, e esse cara está usando esse monte de brasileiros, não são patriotas. Desculpa a franqueza, deputada, alguns fazendo papel, inclusive, de idiotas, porque não pode imaginar que vai gerar alguma coisa de bom vindo do patrão, do chefe, do dono, do mais arrogante das pessoas que tem hoje no mundo, que chama Donald Trump. E eu acho muito interessante que nós queiramos que eles venham submeter o nosso país, que vocês reclamem que o Lula não vai ligar para ele, que o Lula já disse, não sou lulista, não sou bolsonarista, e não me coloque nessa turma, nenhuma das duas, porque não sou. O que eu sou é brasileiro, o que eu sou é respeitador das entidades, eu sou respeitador das instituições, eu brigo para que as coisas funcionem no Brasil conforme a regra. Então, neste momento, o que a gente assiste é uma pusilanimidade das pessoas que têm medo de falar por medo de retaliação.
É claro que eu não quero ser retalhado. É claro que eu não faço esse tipo de coisa. Eu já fui relator de um processo no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro. E eu mandei para o arquivo. Sabe por quê? Porque o processo não procedia, não servia, não era bom. Então eu fiz. Então eu não tenho um lado. Agora, o lado do Brasil, desse lado ninguém me tira. E é um lado que vocês estão abrindo mão dele sob desculpa de democracia. Democracia, o americano não preocupa com democracia. O americano preocupa com grana. O americano preocupa com dinheiro. O americano preocupa com as suas empresas. O americano está preocupado com BRICS. Ele está preocupado com PIX. Ele está preocupado com terras raras. Ele está preocupado com o nosso petróleo da margem equatorial. Ele está preocupado com grana. E vocês fazem a divisão interna e dizer que o Lula prometeu a união do país. E no dia 8 de janeiro, vocês vão e quebram toda a esplanada dos ministérios. É o Lula que não fez a união ou vocês é que não queriam a união do país? Que aquele, não, podem chamar de desarvorados, de loucos, outros falam que é golpista, não importa a adjetivação que vai dar para essas pessoas. Até porque muitos ali são boi de piranha, muitos ali foram usados para estar dentro daquele sistema, mas inocentes não são. Foram para lá fazer o que sabiam que estavam fazendo. E fizeram porque entendiam, porque ficaram na porta dos quartéis, não se acomodaram com a vitória eleitoral que foi submetido. Então, nesse momento, o que a gente tem que entender é que o Brasil tem que continuar unido sim, mas sem ser subserviente. E o papel que o PL tem feito, especialmente a família Bolsonaro, é um papel de lesa pátria, é um papel de deixar o Brasil de joelhos. E o Brasil não pode, não deve e não vai se ajoelhar. Vamos sofrer juntos, sim. Se precisar, soframos juntos. Mas que a gente não abra as portas para uma invasão física e para uma apropriação indébita que esse país faz em todos. Senhores, deixe-me conceder 30 segundos para cada um agora, pode ser? Deputada Rosana, 30 segundos. Olha, eu não considero 58 milhões de brasileiros idiotas, porque eles não votaram em Lula e nem 30 milhões de brasileiros que nem foram às urnas porque não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro. Então, são pessoas que pensam que não querem o governo do PT, que fazem oposição ao governo do PT e, em vez disso, de unificar o país, como foi o primeiro discurso, inclusive, do presidente Lula, a todo momento ele mostra que ele não é presidente de todos os brasileiros, que ele é presidente somente da esquerda. Quem disse ao presidente Lula que nós queremos negar os nossos parceiros comerciais históricos como os Estados Unidos e que nós queremos nos aproximar de ditaduras, como a China, por exemplo, que é o que está acontecendo. Na verdade, esse tarifaço tem sido a tábua de salvação do governo Lula. O senhor, como deputado, tem acompanhado. É um governo que não sabe para onde vai, que não tem plano econômico, que só pensa em arrecadar impostos e que os brasileiros estão assistindo a tudo isso. Eu não sou a favor de vandalismo, de quebra-quebra, mas o senhor acredita que as penas são corretas? Elas são justas? Uma mulher que escreve de batom numa estátua, ela tem que ficar 17 anos presa, mais do que, às vezes, penas que são atribuídas a estupradores, a assassinos. O senhor não vê a interferência do STF nessas ações com o único propósito de criar essa narrativa de que houve golpe, pessoas que estavam ali fazendo manifestações, 200 e poucas pessoas foram presas no dia. Mais de 1.900 pessoas foram presas no dia seguinte. Muitas nem sabiam por que estavam sendo levadas. Falaram que elas estavam sendo levadas para a rodoviária e elas foram presas. A partir daí, uma série de narrativas querendo juntar uma coisa com outra e compondo uma história que é um cenário. Um cenário. A gente não tem golpe sem arma. A gente não tem golpe sem uma ação orquestrada, mas foi o que o governo Lula fez até agora, nesses 2 anos e meio. E o que está acontecendo? O Trump está reagindo, ele não está agindo, está reagindo a falas desastrosas no próprio BRICS, onde o presidente Lula disse que era preciso encontrar uma moeda alternativa ao dólar. O que ele espera quando ele chama o presidente americano de genocida, de nazista? Eu peço perdão interrompê-la, eu preciso passar o mesmo tempo para o deputado Mário agora, porque teremos ainda um segundo bloco. Deputado Mário, mesmo tempo.
Eu estava rindo aqui porque eu estava achando esses 30 segundos um pouquinho mais comprido do que o usual. E eu tenho uma mania de seguir as regras. Isso é terrível. Acontece. Mas eu acho que o debate vale a pena. Eu acho que as colocações que a deputada Rosana fez são pertinentes ao modo de pensar dela, e é natural que ela pense assim. Mas, na verdade, o que nós estamos assistindo, e essa discussão de direita e esquerda, isso é um desserviço que se faz ao país. E a coisa não começou, deputada Rosana, no primeiro discurso do Lula, não. No dia 12 de dezembro, no dia da diplomação, vocês incendiaram essa cidade de Brasília, onde nós estamos hoje. Vocês fizeram um carnaval na cidade, atacando a sede do Ministério, atacando diversos órgãos públicos. Vocês colocaram um caminhão de gasolina com a bomba para explodir em frente ao aeroporto. Vocês são violentos, vocês são insubmissos, vocês tentaram explodir e matar pessoas na porta do aeroporto. Vocês não se comportaram como brasileiros, vocês se comportaram como aqueles estigmatizados que vocês, na época da ditadura, chamavam de subversivos. Vocês foram subversivos naquele momento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vocês não têm a compostura, me desculpe. E eu não disse que são patriotas 50 milhões, eu disse a quantidade de patriotas em frente aos quartéis, que não são 50 milhões. E eu disse que não são patriotas. Podem ser, muitos dos casos, idiotas. E disse mesmo. Não disse isso para todos, porque conheço muita pessoa que votou na direita, muita pessoa que votou no Bolsonaro, que não votaria na esquerda por causa do PT, sim. O governador de São Paulo não errou quando disse que o antipetismo é uma força política grande, mas ele não pode misturar duas coisas. O PT hoje é uma coisa, o Lula é outra. O Lula sentou na cadeira e disputou com o Bolsonaro e ganhou, mesmo depois de ter sido preso injustamente, tratado como cidadão de segunda linha. Vocês estão chorando por causa da tornozeleira no pé? O Lula comeu 500 dias de cana. Então, na verdade, me desculpa, o choro é livre. Vocês perderam a eleição, eu também perdi. Eu fui eleitor do Ciro Gomes, eu também perdi. Mas justificar essas bandalheiras, desculpa o termo, esse monte de ataques ao Brasil, com a justificativa de que o Lula é ruim, o PT é ruim, poxa, que sejam péssimos, vamos derrotar eles na próxima eleição. Vamos nos juntar, vamos saber escolher um candidato que não seja tão porcaria nem de um lado nem do outro. Eu não estou chamando de porcaria pessoalmente, não. É que nós não gostemos deles. Vamos fazer isso. Mas, nesse momento, querer transferir essa culpa toda, só um minutinho, Leandro, essa culpa toda para uma pessoa ou uma posição, não cabe. Essa discussão é muito mais profunda e eu estava aqui. Eu estou aqui desde 2003. E olha, só para você saber, para registrar, eu votei pelo impeachment da Dilma. Eu não sou petista. Eu estou defendendo a posição institucional do meu país. Senhores, vamos a um breve intervalo, mas no próximo bloco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que o Brasil não aguenta mais o PT e o presidente Lula. E o grande debate quer saber, Tarcísio mira 2026 ao dizer que o Brasil não aguenta mais o presidente Lula? Daqui a pouco a gente volta com esse tema. Até já! Estamos de volta com um grande debate. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o Brasil não aguenta mais o presidente Lula e o PT. Durante um painel do Agrofórum, um evento promovido pelo BTG Pactual, Tarcísio comparou o Brasil a um carro potente, mas que precisa de um piloto novo para avançar. Vamos ver. Andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha, o Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. O mundo está de porta aberta para o Brasil. A gente já fez grandes coisas. É só trocar o piloto porque o carro é bom pra caramba. Vamos ao debate agora. Deputado Mário Tarcísio mira 2026 ao dizer que o Brasil não aguenta mais o presidente Lula? É claro que mira. A expectativa dele é ser candidato a presidente da República, e é legítimo querer ser candidato a presidente da República, não tem dúvida nenhuma. Só que eu também concordo com ele, o carro é bom e o piloto nós já trocamos, entendeu? Agora, só que a gente pegou o carro sem um bom mecânico e a gente está consertando o carro para depois começar a pilotar. O problema, já que é esse, a metáfora que ele usou. Mas eu não estou aqui brincando, eu estou aqui para falar dessa coisa de uma maneira assim.
até alegre, feliz, porque o debate aqui na discussão não nos diminui e até não nos afasta, nos aproxima até porque dá oportunidade de conversar. O governador, quando ele cita a questão de o país não aguenta mais o PT e também não aguenta mais o Lula, eu acho que ele acerta na primeira frase, porque isso não aconteceu agora, e se ele descobriu agora, ele está descobrindo tarde pra caramba, porque em 2018, o fruto de não aguentar mais o PT foi exatamente a vitória do Bolsonaro. Não aguentava, isso era, o antipetismo já estava na cara. Mas quando tiram o Lula da cadeia e botam ele para disputar, fica diferente. Porque o Lula não é o PT, por incrível que pareça, por mais vínculo que tenham, ele não é exclusivamente o PT, e a aceitação dele é completamente diferente do PT. Então, muito cuidado no que fala agora, para não se arrepender depois, porque o Tarcísio vai disputar as eleições, e provavelmente vai disputar contra o Lula, e nós vamos ver quem é o melhor motorista. Deputada Rosana, Tarcísio mira 2026 ao dizer que o Brasil não aguenta mais o presidente Lula? Eu não sei se ele mira em 2026, mas ele está corretíssimo na fala, ele está refletindo o sentimento do povo brasileiro, ninguém aguenta mais o PT, a gente está vendo um governo analógico, um governo de retrocessos. Aqui na Câmara, nós aprovamos entre 2019 e 2022 pautas importantes, BR do Mar, autonomia do Banco Central, a própria reforma da Previdência, e nós vimos durante todo o momento do governo Lula, a tentativa de retroceder essas conquistas que foram importantes, saneamento básico também, que foram importantes para o Brasil. Agora, uma coisa é ideologia, outra coisa é fato. E contra os fatos não há argumentos. Nas empresas estatais, durante o governo Bolsonaro, elas tiveram superávit. 2019, 11,8 bilhões, 2020, 3,6 bilhões, 2021, 2,9 bilhões, tudo positivo. 2022, 6,1 bilhões. Governo Lula, 2023, déficit de 2,2 bilhões. E 2024, déficit histórico, recorde de 8,07 bilhões. Então, está claro o que é um governo e o que é outro governo. Por isso que o governador Tarcísio de Freitas diz: ninguém aguenta mais. O que o governo Lula fez de bom até agora, a não ser ressuscitar sempre o Bolsonaro? Ele não tem outra pauta. A pauta dele é ressuscitar o Bolsonaro, é falar que tudo é culpa do Bolsonaro. E encontrou agora, nesse tarifaço, mais uma forma de se vitimizar, né, e não colocar diplomacia, de colocar ideologia acima de tudo. Não dá para governar mais o país desse jeito. O PT está ultrapassado, não tem grandes líderes. E uma das coisas boas do governo Bolsonaro também foi encontrar líderes, assim como Tarcísio de Freitas e tantos outros que hoje são senadores e também governadores em outros estados. Ok, deputada Rosana, deputado Mário, nosso tempo acabou. Quero agradecer o debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.